Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast da equipa da Breaking My Limits e neste podcast vamos vos falar como e porquê devem subscrever ao nosso acompanhamento. Estão na brinca, vamos falar de abdominais. Está a chegar o verão, não é? Que toda a gente gosta de ter o seu six-pack, ou a maior parte gosta, e vamos dar aqui uma ajudinha extra para isso. Relembro que quem está a ouvir o podcast nesta altura, portanto deve estar a ouvir para aí a meio de maio, se ainda só estão preocupados com isso agora, vão um bocadinho tarde, mas pode ser que ainda safem qualquer coisa. E tem aqui comigo o homem que fez fama na Dinamarca, Francisco Bação, o homem viajante agora, e vamos falar sobre abdominais, não é, Francisco? Tudo indica que sim, que hoje viemos para falar do verdadeiro abdominal na preparação da praia, atenção, puramente nesse aspecto. E a ideia não veio da Dinamarca, que nós não vimos lá ninguém, pelo menos sem t-shirt, e facilmente a gente sabe porquê, mas acaba por ser uma coisa bastante estética. E é um bocadinho por aí que acho que ele fica famoso, mais do que o pessoal. Por acaso acho que é dos grupos musculares, assim que eu penso, que as pessoas não falam, querem ser mais fortes, ou fazer mais repetições, ou puxar mais carga, é simplesmente por um conceito estético. A maior parte, como é óbvio. Ou então é porque tem dor de costas. Normalmente é aqui os dois pontos. Acho que temos aqui, muito... Por acaso ficaste bem na cena das dores das costas. Nem me lembrava muitas vezes dessa conotação. Mas, efetivamente, raramente há alguém que me diga, olha, eu quero um abdominal forte, porque aí é muito mesmo relacionado com algum tipo de desporto, honestly. Acho que não conheço... Raramente alguém me diz, eu quero um abdominal forte, quero sentir que tenho força num crunch. Não, mas é verdade, normalmente o pessoal que vem a falar das coisas é mais do sentido ou quero que ele fique mais tonificado, ou então vem numa ideia de ter dores de costas, ou qualquer situação, um fisioterapeuta, um médico, qualquer coisa, falaram do assunto e eles associam ao que têm de trabalhar os abdominais para tentar resolver essa questão. E começamos então um bocadinho aqui por esta parte toda, portanto, o que é o treino de core, o que é que esteticamente, como é que podemos começar a trabalhar um bocadinho isto. Acho que a primeira coisa que devemos já desmistificar, isto é daquelas coisas que eu sinto que muita gente já sabe que não é assim que funciona, mas depois vais falar com outra pessoa, não tem nada a ver com o fitness, e descobres que afinal há muita gente que não sabe, que é os abdominais não são um core, mas são parte dele. Acho que é um dos pontos importantes aqui a referir quando falamos de core. Até porque faz sentido, não é? Porque a gente, quando pensa de core no sentido literal da palavra em inglês, core é tipo... Como é que eu traduzo isto para português? Não quer dizer essência, mas é tipo a base. Tipo o que suporta. Sim, até um certo ponto acho que sim. Principalmente para quem gosta de treino com cenas mais pesadas, exercícios mais pesados, exercícios compostos. Para quem gosta de cenas mais tipo crossfit e afins, acho que é uma cena que tem uma conotação muito forte nesse aspecto de base, de sustentação, da ligação entre as nossas pernas e o nosso tronco. E acho que é por aí então que vamos começar também. Portanto, nós vamos falar especialmente da parte abdominal, não vamos falar do core todo em si, vamos falar um bocadinho, né, porque acabamos todos por estar relacionados. E como é que vocês podem fazer, como é que vocês treinam, como é que vocês ganham aquele tal six-pack. Ponto número 1 e ponto-chave é que os abdominais, tal como qualquer outro grupo muscular, como qualquer outro músculo, as regras de hipertrofia e os princípios do treino aplicam-se da mesma forma. E sim, eles já estão relacionados com muitos movimentos, vamos dar o exemplo, por exemplo, num agachamento ou num peso morto, mas não no sentido de se desenvolverem, ou seja, aumentarem dimensão, ficarem mais bem formadinhos. Eles interferem, são especialmente como estabilizadores, portanto, vocês não vão conseguir fazer um agachamento tipo, têm as pernas, os braços para agarrar a barra e tiram o resto, o tronco vai ter que estar lá na mesma, e é um bocadinho por aí que eles interferem, está bem? Portanto, sim,
pode haver aqui alguma sensação de trabalho em pessoas mais iniciantes. Sim, ele tem aqui algum papel. Não é suficiente. Se realmente existe o objetivo de, ok, quer trabalhar o abdominal, quer ter um abdominal forte, mais definido, não é de longe suficiente. Não, not at all. Acho que uma das cenas que a malta tem que entender é que treino de abs tem a ideia do abdominal definido. Eu pessoalmente acho que para a maioria das pessoas tem muito papel de treino de abs. Ou seja, quanto maiores os teus abdominais forem, quanto mais hipertrofiados eles forem, mais fácil e mais rápido tu vais ver os teus abdominais definidos, menos gordura tu vais ter que perder. Ou seja, para dar aqui uma cena mais ou menos redonda, se tu habitualmente verias os abdominais com 8% de massa gorda, se tu tiveres mais desenvolvimento muscular, tu vais conseguir vê-los melhor aos 10%. Significa que não tens que secar tanto, não tens que sofrer tanto nesse aspecto, que é bem importante, de uma determinada forma, e acho que até depois para tu, um gajo que tem um abdominal bem definido, sente-se muito melhor ao longo de um bulk, porque visualmente dá outra cena, mas é um abdominal forte e musculado, para trazer esse aspecto, isto é a minha opinião. Sim, e sou sincero, não é do que eu me foco mais dentro dos meus blocos de treino no geral. E muitos dos meus alunos às vezes não dão essa importância, especialmente alguns alunos que têm uma vertente mais de hipertrofia, mais pelo volume do que propriamente ficarem definidos e secos. Mas a verdade é que vocês têm que o fazer. Felizmente, o ginásio oferece uma espécie de express classes, que são alguma coisa, especialmente para a maior parte da população. São mais, não vou dizer que são mais suficientes, porque até podem ser excessivos até certa forma, mas é uma das formas que vocês pseudo podem fazer sem terem preocupados o que é que têm que fazer no treino. Tem sequer essa vantagem dentro do ambiente de ginásio. E muitas das vezes, fomos pensar naqueles express classes de 5, 10 minutos, a maior parte dos ginásios oferece, a parte interessante, se a pessoa que está a fazer essa aula até pensar num sentido de funcionamento dos abdominais, é fixe porque você acaba por fazer vários movimentos para eles. Portanto, rotação, flexão lateral, flexão do tronco, e é fixe nesse ponto. Yeah. Inclusive é porque se fizeres tipo um crunch e um reverse crunch, a forma como estás a trabalhar o abdominal é um pouco diferente. Portanto, origem, inserção e iniciação, origem. Daí, fixe. E pode parecer às vezes estúpido falar disto, mas a verdade é que, especialmente pensando assim, se calhar num ponto também de vista físico, e se vocês treinarem bem os abdominais, vocês vão ver, se fizer um abdominal crunch ou fizer um reverse crunch, portanto, o abdominal crunch é quando vocês elevam o tronco, o reverse crunch é quando vocês trazem as pernas ao tronco, portanto, enrolam a partir das pernas e o outro enrolam a partir de cabeça-tronco. Vocês sentem uma zona do abdominal a ser mais trabalhada que outra. Portanto, este tipo de variações são formas interessantes de vocês querem terem um trabalho mais global de todo o vosso abdominal. Eu sou-te sincero, eu não gosto de Express Classes, nem aqueles 15-minute workouts do YouTube para abdominais, mas quero pôr já isto em cima da mesa. Se tu que nos estás a ouvir pessoa que se corta sempre aos abdominais ou que não tens tempo para os fazer no teu horário de treino normal, estas express classes, porque são uma forma de quando entras vais fazer e vais, ponto. Ou fazeres em casa, mesmo que seja uma cena mais YouTube, não são o ideal, são longe disso, mas at the end of the day vais na mesma fazer o mínimo de trabalho por isso. E acho que para quem não treina abdominais já vai ser um bom game changer nesse aspecto. Não vai construir aquele abdominal brutal, mas vai-te pôr acima do abdominal da maioria das pessoas. Porque, a meu ver, a maioria das pessoas que treinam, quando faz abdominal, é cagar para aquilo. E eu percebo, geralmente está no final do treino, tu já só queres ir embora, gastaste a tua energia toda. Geralmente fazes o abdominal no dia de pernas, depois de já ter feito pernas, mais gêmeos, mais tudo e mais alguma cena, e já só queres ir embora. E vais fazer 3 séries de 10 de um abdominal, ou 3 séries de 20 de um abdominal, onde tu sabes que aquilo foi chouriçado. Estás a ver? Portanto, se calhar,
meter-te numa aula, mesmo que seja de 5 a 10 minutos, que te vai puxar um bocadinho mais por ti, ou fazeres em casa depois quando tiveres com um bocadinho mais energia, parece-me super bem ajustado. Melhor do que fazeres aquilo, pá, literalmente a expressão é fazeres aquilo a cagar no final do treino. Até porque, na forma como a maior parte de nós faz os abdominais, sequer das formas mais fáceis, exercícios mais fáceis que tu escolhes, por exemplo, fazeres em casa, tipo ao fim de semana. Tiras tipo 5, 10 minutos, não precisas de grande montagem em casa, não precisas propriamente de material para o fazer. Óbvio que se calhar o pessoal treinar tem que fazer muitas repetições e tu consegues dar algum volume abdominal nesse sentido. Tem essa pequena vantagem, tipo, mesmo em termos de férias e isso, o que é fixe. Por outro lado, também é um exercício fixe de, se tens pouco tempo ou já estás um bocado farto, mas tens um objetivo de realmente ter este volume de treino no teu bloco de treino, de se calhar incluir no teu treino uma espécie de super série, tipo... Eu, por acaso, quando é pernas, eu não gosto muito, sinto sempre que cabe, sei lá, se eu fizer um agachamento ou uma leg extension, reverse crunch, esquece. Sinto as pernas, tipo, esquece. As pernas são um fator limitante. Isto se for bem feito, como é óbvio. Se for tronco, pá, facilmente eu faço um spin do tipo 15 segundos, 20 segundos, descanso e faço ali uma série de abdominais. Tipo, é bastante fácil de não gastares mais tempo no treino para o fazer. E se calhar pegando no exemplo do Francisco, estava aqui a dizer, foi chamar de Francisco é bem estranho. Já fizemos isto cada vez na Dinamarca, até me senti exaurido. Que é que eu... é fácil vocês meterem, por exemplo, no início do treino, se não quiserem meter para o fim, tipo, já estão tipo naquela... Eu estou a imaginar quando faço os meus treinos de braço, ou mesmo de alguns alunos meus, tipo, tronco, peito, eu faço muito peito e costas, e já vou tipo bíceps e tríceps e já estão tipo naquela. Então, se calhar se meteres tipo no início, que ainda estás naquela, estou fixe, tipo, vou começar a treinar, tenho bem de tempo, é uma forma de vocês aqui incluírem este trabalho para hipertrofia do abdominal sem terem que dedicar mais tempo ao treino. Eu acho que essa é a primeira cena. A maioria dos exercícios de abdominal, bem feitos, consegues manipular um bocadinho as alavancas. Por isso é que o António também estava aqui a dizer que dá para fazer coisas em casa, mesmo até se for preciso carga, tipo imagina um garrafão de água, brincando com as alavancas. É para isto que nós estudamos biomecânica. Não é para tu atirares um projétil, é para tu saberes se eu puser o braço mais longe ou mais perto, qual é o impacto que vai ter. E a diferença é gigantesca. Aliás, tem alguns alunos que só trabalham bodyweight nos abdominais, exatamente por causa disso, tipo, porque é fácil de emparelhar com o resto. São coisas que se calhar não vês frequentemente num ginásio. Mas são soluções que tu se calhar com 15, 20 reps ficas com o abdominal roto, emparelhaste na boa com o teu supino, com o teu chest press, com o leg pull down, com o que seja, e tiraste ali um bom estímulo. E eu sou muito desse aspecto. Quando eu noto que uma pessoa começa a cortar-se frequentemente nos abdominais e que precisa, neste caso, vamos metê-los no início do treino. Ou vamos emparelhá-los com uma cena que eu sei que tu não vais falhar. Por exemplo, eu adoro fazer o cable crunch, abdominal nos cabos. Se eu for prescrever o cable crunch a alguém que eu sei que já faz bem o cable crunch, mas que se ficar ao final do treino isolado, a probabilidade de saltar é muito grande, então calma. Quando este gajo for trabalhar nos cabos, vamos emparelhar os dois exercícios. Uma série de cable crunch não te cansa. Rebenta-te os abdominais, mas estás bom para fazer tudo o resto. Se for preciso, ainda vais correr uma maratona e voltas e segues mais uma volta de cable crunch. Felizmente os abdominais é assim, a mesma cena que trabalhas antebraço quase. Tipo, podes trabalhar antebraço, a frequência cardíaca nem mexeu. Não, literalmente. Carregar sacos de compras, estás a ver? Por acaso, o cable crunch é um exercício que eu não mamei mesmo quase nunca. Tenho tipo, às vezes, de vez em quando, apanho o toque, a posição, olha, fixe. Mas a maior parte das vezes, não consigo fazer bem. Eu acho que é uma cena, tens que ganhar ali um flow bué específico no corpo. Eu por acaso tenho montes de vezes, olha, literalmente aqui atrás fazer brutas figuras para os meus alunos. É por isso que eu já pensei em tirar daqui isto. Não gosto, tipo, às vezes atrofia-me o fundo com tantas cenas, mas este pilar que tu estás a ver aqui em cima, faz o exemplo de uma torre de cabos brutal. E eu uso esta porcaria bué de vezes para mostrar o cable crunch. Então está do género, vais ficar aí, vais. Mas tens que ganhar ali um flow, só que depois é uma cena bué da tramada, é que
cable crunch, se não é pesado o suficiente, não te puxa para cima. Se é demasiado pesado, tu vais começar a puxar pela anca ou pelos braços. Pá, e quando aumentas de carga daquelas cenas tipo lateral raises, tu aumentas de carga e tu sabes, não está lá, tenho que passar mais tempo ainda, tenho que ganhar mais XP points com a outra carga antes. Eu acho que é tipo a mesma situação por exemplo, do cable chop. Acho que é bué fácil tu usares os braços para começares a fazer rotação. Yeah. Então, pá, eu acho que por acaso se tu conseguires fazer bem com uma carga fixe, só de fazeres aquilo já sentes tipo o abdominal a ativar. Andares a posição. A tal história das alavancas. Portanto, aqui é muito mais fácil manteres do que aqui. Mas é bem fácil tu daqui, em vez de fazer a rotação à base do abdominal, ver tipo os braços primeiro. E o tronco depois só acompanha. Tipo, bué da fácil de fazer isso. Portanto, pessoal, atenção aqui a estes pontos, não? E um ponto interessante, não vamos desenvolver aqui isto também porque não temos aqui equipamento para o fazer, mas por vezes o YouTube nisto é fixe em termos de vocês testarem, inclusive em máquinas de abdominais, por exemplo, como é que vocês podem ajustá-las para ser melhor. Eu lembro-me, por exemplo, pegando um exemplo que há uma no OMS, que nós agarramos aqui, que eu não acho nada simples de usar nesse sentido, ou puxas os braços ou bem e que eu não vem bem. E, por exemplo, há um colega nosso, por exemplo, o Fábio Fragoso faz bem, que é ele vai para trás da máquina, passa aquilo para a frente e faz o abdominal daqui, que não é supostamente que é assim que a máquina é para ser usada. Mas são exemplos que às vezes vocês podem usar para ajustar uma máquina. Yeah. Outra coisa é, por exemplo, o que tu fazes com os pés, mesmo nessas máquinas. Uma cena que a malta tem que ter na cabeça é que se queres trabalhar o six-pack, tu não queres focar o reto femoral. Portanto, para a malta entender, tu queres fletir o tronco ou rodar a bacia. São as duas coisas que tu queres fazer. Ou seja, aproximar as costelas da bacia ou aproximar a bacia das costelas. Pretty much. Não queres esticar a perna para cima. E muitas vezes nas máquinas de abdominal, embora elas tenham um sítio para tu fixares os pés e quase que puxares para cima, eu vou sugerir, em vez disso, empurra-te para trás. Ou tira os pés. Tiras os pés perdem ponto fixo, portanto o reto femoral não consegue produzir tanta força, é mais difícil dele intervir no movimento. Também estás menos estável, é um bocadinho mais estranho, mas funciona. Outra cena é usar os pés, mas na ação contrária à ação do reto femoral. Empurrares-te para trás e esticares a perna para baixo. Pá, é um game changer. Por acaso, nessa machine crunch é abdominal crunch da Tecnogym, é assim que se chama, né? Yeah. Faz uma diferença do caraças. Eu fazia muitas vezes sem os pés, sentia-me melhor assim, mas a cena de aquele apoio lá em baixo, empurrares o calcanhar e empurrares para baixo, pá, era game changer. E notas a diferença da capacidade de produção de força, por exemplo nos decline crunch, por exemplo, nos bancos declinados, se tu colocares os pés naquela zona de apoio, tipo assim, parece que consegues fazer muito mais, mas tu fizeste tipo, tirares os pés dessa zona de apoio, para não caírem, tem que fazer tipo uma espécie de leg curl, portanto, prendem-se com os vossos joelhos portanto, aquilo tem uma almofada que vocês passam a perna por cima e depois os pés por baixo. Portanto, as que têm os pés por baixo, vocês cagam nela, imagina que não existem, e fazem tipo uma espécie de leg curl na outra, portanto, como quisessem fletir o joelho para se agarrarem pelo joelho na almofada mais próxima, e vocês veem que é tipo muito mais difícil, tipo, fazeres com mais carga. Mas é uma das formas, por exemplo, de vocês tentarem estabilizar aquela zona, porque para todos os efeitos vocês estabilizam na zona do joelho e conseguem fazer o abdominal a partir daí. Por acaso eu gosto bastante de fazer o decline reverse crunch nessas cadeiras. Talvez O bastante está a testar. Tens de comprar uma aí para casa. Epá, não, eu sei que consigo fazer aqui, mas não sei como é que esta cena se faz, mas eu sou grande boneco nisto, não? Eu sou mesmo lambunha nisto, não? Um gajo tem a cadeira, sabe que dá para fazer cenas. Pá, eu sei que ela vai mais para trás. Não sei como. Mas tranquilo, que se lixe. Mas acho que é esse ponto aí. E acabamos já por começar aqui a falar também de alguns exercícios que vocês podem usar para hipertrofia ou resistência muscular, ou o que quiserem. Pessoal, as pranchas são fixe, mas não são elas que vão dar hipertrofia dos abdominais, ok? Só aqui para dar aquela dica.
eu não desgosto de as usar com alguns alunos. Até uma coisa que eu acho bem interessante na prancha, por acaso, é a tal história de tu conseguires ativar o abdominal, tipo, fletis ligeiramente o tronco, teres a ideia de trazeres a bacia às costelas, e sinto quando os alunos começam a conseguir ter essa noção para manter a posição de prancha, fica muito mais fácil ativarem o abdominal, tipo um abdominal crunch. Porque é bem fácil tu no abdominal, especialmente quando são pessoas inexperientes ou estão a começar, ou mesmo que sejam experientes, mas nunca tenham pensado nessa forma, é bem fácil, tipo, tu dás balanço com os braços, é bem fácil tu fazeres pequenas batotas, tipo, fazeres os abdominais. Uma coisa que eu fazia muito quando era miúdo, tipo, no judo e assim, é a tal história de fazeres, tipo, o abdominal, subis tudo até cá acima, tipo, ficas quase com a barriga apoiada nos joelhos e depois voltas a cair tudo. E há 2 game changers aí que vocês podem ter atenção, que é, primeiro, não subir tudo, subirem, tipo, até, vamos dizer, 45 graus, vá. O abdominal, basicamente o que vocês querem é só enrolar o tronco, não é subir o tronco direitinho até aos joelhos. Portanto, vocês querem tentar literalmente fletir o tronco. E a ideia de vocês controlarem a fase excêntrica. Sinto que era bué fácil e vocês veem, tipo, pessoal, mesmo nos esportes de combate, tipo, que até fazem um bocado isso, a tal história, tipo, dos testes de educação física, era bem fácil tu, tipo, fazeres o abdominal para cima e assim, deixas-te cair para trás. E a ideia é que a fase excêntrica também é controlada. Essa parte é bem fixe, porque tu sentes que, se calhar, aqueles 20 abdominais que fazias bem facilmente, de repente passaram a ter um estímulo muito mais interessante, a ter aquele controle da fase excêntrica. Já fica muito mais smooth. E, novamente, aqui na fase excêntrica, uma das cenas que eu ia recomendar é pensa mesmo no alongamento. Portanto, aqui até vou dar aqui uma sugestão. Quando fazes fase excêntrica de um crunch, a descida de um crunch, pensa em quase que... Estás a ver o que eu estou a fazer aqui? Tipo, mandar a barriga para a frente. Isto é tipo... Pensa em afastar as tuas costelas da tua bacia. Seja num cable crunch, seja num crunch normal, quando te deitas em baixo. Até podes usar um foam roller, uma bola de Bosu, que seja, para aumentar o alongamento, para consigas quase que dobrar a coluna. Inspira para a barriga, tipo, expande a secção abdominal para ir buscar mais alongamento. A mesma cena quando fazes um reverse crunch, qualquer cena, um leg raise, não é descer as pernas, é afastá-las para longe. Tipo, a minha ideia, se isto for as minhas pernas a descer, tal, não é para aqui, é para lá. É afasta, quase estás a ver? Quase que vai para lá. Acho que estes são 2 tips que a malta ia curtir para os apps. Tive um momento que pensei que isto tipo lançar teias do teu braço ou assim. Senti, meu puto. Senti que Spider-Man da Wish. São aqui pontos então chaves que estávamos aqui a entregar. Se quiserem organizar uma sequência de abdominais para a semana, isto depende depois também de quanto volume é que vocês querem dar ou tempo despendido. Mas eu gosto, portanto, como estava a dizer, um abdominal em que nós aproximamos as origens da inserção, basicamente o abdominal crunch é o mais simples, ou sit-up, como vocês quiserem chamar, as variações que houver, tipo, as vossas costelas aproximam-se da vossa bacia. Portanto, é uma das variações que vocês podem fazer. O contrário, portanto, a inserção vai se aproximar das origens, portanto, é a bacia que se vai aproximar. A leg raises, por exemplo, hanging knee raises ou leg raises, são exemplos deles. Estou aqui a dar nomes que vocês podem ir ao YouTube e vocês encontram facilmente. Ou se trabalharem connosco na secção de abdominais também está lá isso. Até estão lá mais. E depois trabalho de rotação. O cable loop shop, por exemplo, em que vocês, por exemplo, pegam num cabo e fazem cabo ou elásticos para quem não tem esses cabos e fazem a rotação com a carga contrária para ali, são alguns exemplos. Basicamente são como o abdominal trabalha. Também tem a tal história da flexão lateral. Não adoro a maior parte dos exercícios. Talvez o band size ali no banco romeno seja assim dos que eu acho mais ok. Tipo, esse quando apanhas o jeitinho, man. Isso é mesmo daqueles tipo, fazes para aí 5 reps. Ainda lembro o ano passado. Achei por bem fazer 3 sets para começar o bloco. Fiquei com o tronco durito pai, durante 5 dias, man. Eu tossia, doía. Eu ria, doía. Moça, ia-me embora. Estava já pronto para arrumar para ir para o caixão. Parem, por favor.
Mas já, aí é mesmo entrar ali naquela pose de banana, tipo, alonga tudo e diz, ai, mãe da santa, e vai e fecha. Está tudo bem, está tudo tranquilo, espera aí, daqui a 48 horas falamos. Só dói mais as contas da Dinamarca. Pessoal, se querem fazer uma viagem fixe, Dinamarca é fixe, mas não vão. Estão a ver quando ouvem pessoal a dizer tipo, na APT é caro, não é caro. Não é caro. Ou levas meal prep, ou estás tramado. É fedido, bem. Tragam comida de Portugal, senão 2 senão cafés acabou, e uma água, 19 pounds. Vamos embora. É para isto que a gente trabalha. Fogo. É caro, fogo. Uma coisa tipo... Doeu, bem, doeu. Doeu mais do que fazer treino de pernas à falha. Uma coisa importante aqui, então, para tocarmos aqui ainda num podcast aqui, é a frequência. Eu sinto que, tirando-se cá numa fase inicial, é um dos exercícios que vocês conseguem dar mais volume de treino. Sendo que vocês não precisam de fazer isto tudo, ou seja, eu devo aqui exemplos de exercícios biomecanicamente diferentes, e vocês podem, tipo, pegá-los e distribuí-los pelo treino. Tipo, eu não preciso fazer os 3 movimentos ou 4 que vocês querem fazer dos abdominais no mesmo treino. Eu posso, se calhar, meter, sei lá, um reverse crunch, portanto, a anca aproxima-se das costelas. Se calhar nos dias de tronco, que sinto que se calhar o trabalho de pernas limita-me mais aí, e se calhar meter tipo a parte de rotação, tipo o cable chop ou o abdominal crunch no dia de pernas, por exemplo. Não. Podem fazer essa jogada aí. E têm, por exemplo, quase todos os dias. Ou se quiserem dar mais foco num dia, também o podem fazer. Sinto que há um grupo muscular que até faz algum sentido, que recupera relativamente rápido. Já. Eu acho que em termos de frequência, se tu fores uma pessoa que me diz assim, um dos meus focos é mesmo crescer o abdominal, ou por exemplo, ainda não sabes isso, mas queres ter um abdominal definido, já chegaste àquele ponto em que estás magro para cacete, já se vê em costelas, mas o teu abdominal não salta para fora, aliás, vai para dentro quase em relação à linha das tuas costelas, é uma situação para teres aquele look, vais ter que crescer abdominal, e se calhar faz sentido. Nesse caso, geralmente não fará muito sentido priorizar, porque estás numa fase muito iniciada do abdominal, portanto ele vai crescer bem. Mas se estivéssemos a priorizar o abdominal, eu diria pelo menos treiná-lo 3 vezes por semana, 3 a 4. Porque lá estás, que é um músculo que recupera relativamente bem. Tens várias opções para trabalhar, não tens que trabalhar só o six-pack em si, podes também trabalhar a componente rotacional, que dá outro look ao teu tronco, mas pode contribuir para o que queres ou não. E consegues facilmente diluir isso, mesmo que tenhas abdominal 2 dias seguidos, um dia de flexão do tronco ou flexão da bacia, e no dia a seguir rotação, é uma cena que não tem assim tanto overlap. O que eu teria bué de cuidado na parte da frequência de treino abdominal, ou seja, quantas vezes é que vais treinar o abdominal ao longo da semana, é como é que isto depois vai impactar os teus big lifts. Se fazes muitos exercícios compostos, livres, tipo muitos agachamentos, deadlifts, muitas elevações, elevações com peso, são estranhas. Se conseguires manter bem a posição, se usares com peso nas pernas em vez de ser num cinto, tipo se prenderes com o halter nas pernas em vez de ser com o cinto, e se tentares pôr o halter mais à tua frente e não para trás, é um tarião nos abs, é estático, é isométrico, sim, mas é um tarião nos abs grande. Portanto, também, naturalmente, se fazes muitas weighted pull-ups, faz sentido ter cuidado quando é que treinas o abdominal ou não. Muitos overhead presses também faz muito sentido teres cuidado com o dia ou o momento em que estás a treinar o abdominal. Acho que overall, para a maioria das pessoas, 3 a 4 vezes se queres focar, 2 vezes se queres só um desenvolvimento ok, ou estar ali a par com os outros músculos. Se só queres manter a tua massa muscular abdominal, honestly, se fazes exercícios compostos livres que já apanham bem o abdominal, acho que não tens que fazer trabalho direto. Se não fazes, és um gajo muito machine-based, pelo menos um dia por semana, ter ali 3 a 4 séries de abdominal para manter. E penso que é isto. Assim que queríamos tocar sobre os abdominais. Portanto, faço o link ali se vocês querem mesmo. Podem fazer tal história de super séries como falámos no início do treino. Se querem o tal desenvolvimento completo, lembrem-se então destas variações de movimento que vocês podem fazer. Portanto,
costelas à bacia, abdominal crunch é o mais comum, anca às costelas, portanto, basicamente hanging knee raises, aquilo que vocês estão pendurados e trazem as pernas ao peito, ou que têm os braços aqui de lado, que até é mais confortável. É outra variação que vocês podem fazer. E, por fim, movimentos de rotação, em que a carga vos está a puxar no sentido contrário. Portanto, são assim formas que vocês podem incluir no vosso trabalho mais de abdominal. Penso que é isto. Não sei se há alguma coisa mais a incluir em termos de treino de abdominais, ou uma coisa assim específica que tu faças ou não. Eu sinto que assim, para os meus alunos, o que eu me foco mais é eles controlarem a tal fase excêntrica, portanto não se deixarem cair para trás, ou não deixarem as pernas cair, e fazerem tal história do movimento. Portanto, eu não fico a descansar completamente cá em cima quando faço o abdominal, tipo, para ali a meio e volto a descer. Normalmente são os 2 pontos que eu corrijo mais, mas não sei se tu tens alguma dica extra que costumas dar aos teus alunos. Bem, eu sou-te muito sincero, a maioria deles tentamos buscar encontrar ali 1 ou 2 exercícios que realmente te estimulem bem. Na maioria das vezes vai passar por muita aprendizagem. Eu digo já, se tu fazes crunch com muito peso, na maioria das vezes a execução não está perfeita ainda, está muito longe disso. Mas geralmente passa muito por encontrar 2 exercícios que realmente te estimulem bem, geralmente um crunch e uma variação de leg raise, e diluí-los ao longo da semana. Porque rapidamente, quando começas a ficar forte, seja um cable crunch ou um machine crunch, seja um reverse crunch, um decline reverse crunch, um bar hammer raise, o que seja, quando começas a ficar muito forte nisto, os outros exercícios gerais começam a ficar muito fáceis para ti. Então, eu escolheria 1 a 2, aperfeiçoar tecnicamente, variar rep ranges ao longo dos blocos sempre que for necessário. Mas não teria problema nenhum, por exemplo, malta que apanhou bem o cable crunch. Qual é o problema de tu fazeres o cable crunch durante um ano inteiro, se estiveres a progredir e ele se mantiver estimulante? A maior cena de todas, para mim, é mesmo encontrar ferramentas, ou seja, aqui os exercícios que vais usar que realmente despoletem um bom estímulo e logo a seguir arranjar forma de os encaixar no treino para não te baldares. Que muitas vezes é procurar, tipo, imagina, vais fazer um reverse crunch, uma cena num banco. Ok, que outro exercício que posso fazer aí no banco? Ou vais fazer um abdominal numa máquina. Ok, se calhar posso emparelhá-lo com exercícios com halteres. Eu vou usar os cabos. Posso emparelhar com outro exercício de cabos. Eu acho que é mais aí. Abdominal, para mim, do que tenho visto, acaba por ser um bocadinho, tipo, de certa forma, como os gêmeos e como os antebraços. E até um certo ponto também trapézio para a maioria da malta, que é aquele tipo de cenas que, às vezes, eu quero crescer isso, mas vão-me sempre baldar. Só que, se eu emparelhar isto com outras coisas que eu gosto de fazer, eu não me vou baldar. Então, encontrar esse middle ground. E é isto, pessoal. Para mais dicas, subscrevam o canal. É só subscrever, carregar no botãozinho. Temos vários vídeos. Alguns, se virem que os vídeos são repetidos... Ativar o sininho. Estamos pouco youtubers, meu. Estamos pouco youtubers. Mas está a subir bem, e quando sobe nós conseguimos produzir também mais conteúdo, porque nós vamos produzir conteúdo para onde vemos que vocês realmente o veem, não é? Eu não vou estar a produzir conteúdo para, sei lá... Para o TikTok. Para o TikTok, se vocês não veem. E é por aí, está bem? Dúvidas que tenham, canal oficial Breaking My Limits no Instagram. O Bação tem sempre gosto de falar com pessoas, a não ser sem ser a Olivia. E se o gajo não responder, responde a Olivia, não se preocupem. Ela responde. A resposta dela é sempre toma creatina, mas pá, podem tentar ver se ela responde. É que a cadela beija tudo que mexe, meu. Porra. Pois. Por isso veio. Até creatina não mexe, mas ela também beija. Então, por cima, estou bem adoentado. Quando fomos levar a cadela à rua, estava tipo, já pai, não te cruzar com ninguém. Estás a ver? Apanhamos 2 pessoas no elevador. Ela não para. Ela não os conhece, mas ela vai lamber as pessoas incessantemente. E se tu não beijares de volta, ela vai ganir. Mas tipo, vá lá, por favor. E pronto, é isto. Pessoal, todas as semanas só uma coisa, está bem? Estejam atentos ao nosso canal. Dúvidas tenham, portanto, Breaking My Limits, ou vão estando atentos a algumas do conteúdo que o Francisco produz para a newsletter, que tem, normalmente responde a muitas das questões comuns. E vemos no próximo episódio, não é?
E subscrever o Instagram do António. Isto é bem de ações para a malta fazer agora. É boas ações, o pessoal fica tipo... Olha só os cauris que eles vão gastar a carregar nos botões. Yeah. Grande abraço, maltinha. Pessoal, até ao próximo episódio.